A todos com gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Pela misericórdia de Deus, chegamos até ao final do trimestre e hoje estamos iniciando um outro trimestre e nós temos na Escola Bíblica Dominical uma edição especial e nós vamos tratar o tema Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, hoje, dia 5 de julho de 2020, nós estamos no terceiro trimestre de 2020. Nosso comentarista da revista é o saudoso pastor Eurico Bechstein. E aqui nós temos a lição número 1, Daniel ora por um despertamento. Então, nós vamos estudar nesta manhã esta lição maravilhosa para os nossos dias. Esse novo trimestre que se inicia neste dia, nesta manhã, de 5 de julho de 2020. E o nosso tema, realmente, do trimestre, fala muito conosco e os princípios divinos em tempos de crise. Também a nossa lição desse trimestre, Daniel ora por um despertamento. São 13 lições maravilhosas. E nós vamos aqui já iniciar nesta manhã de domingo. Nós vamos iniciar esta lição de uma forma maravilhosa. Nós temos um texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Temos uma verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Nós temos uma leitura bíblica em classe que está no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 1 a 3, do capítulo 6, versículo 10, e também do capítulo 2, do 17 ao 19, e Esdras, capítulo 1, ao versículo 1 e 3. A leitura bíblica em classe, Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. No capítulo 6, do versículo 10 ao versículo... Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da parte de Jerusalém. Em 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber como Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. No versículo 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós
de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andaram peregrinando, os homens do seu lugar ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Nesta lição nós temos o objetivo geral de conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Temos o objetivo específico também, no tópico 1, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. No tópico 2, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Tópico 3, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então nós temos aqui 3 objetivos em cada tópico. Temos o objetivo a seguir, a alcançar. Então aqui também nós temos no contexto desta página a interação com o professor, que é bem notável, nós possamos fazer pelo menos o segundo parágrafo, que é importante para nós. Ao introduzir a lição, nós devemos apresentar ao pastor, o saudoso pastor Eurico Bexter, que comentou esta lição ainda na década de 90, cujo assunto permanece tão atual e necessário para os crentes de todas as épocas. Eurico Bexter muito contribuiu com a literatura evangélica brasileira, sendo autor da teologia sistemática, que leva o seu nome, bem como autor de diversos livros e comentarista de lições bíblicas. Vale a pena citar que o pastor foi um comentador que teve mais comentários publicados pela CPAD, 35 ao todo. São comentários que até hoje continuam abençoando e edificando vidas para a glória de Deus, é o que poderemos confirmar nesse trimestre. Glórias a Deus. Nós vamos aqui na página 5, já para a introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz, como está em Mateus capítulo 5, versículo 15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia, como está em Daniel capítulo 1, do versículo 1, 4 ao 6. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Então aqui nós temos já uma introdução que falamos que nós crentes fiéis, nós temos um brilho como uma luz que resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós entendemos e somos leitores de Bíblias, sabendo que Daniel foi levado cativo para a Babilônia e ali foi muito difícil para Daniel, para aquele jovem que ele tinha realmente 15 anos de idade e ele foi levado cativo. Mas nós entendemos também que ali de onde foi tirado, de Jerusalém até a Babilônia, cerca de 800 quilômetros. Imagina eu e você marchando até esse lugar cativo. Mas ali nós temos uma grande diferença, que ele fez uma grande diferença, como está no capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, que está o segredo, como Daniel foi ali e fez a diferença. Nós entendemos que a grande diferença que nós fazemos é no poder de Deus. E aqui Daniel decidiu, ele tem um grande exemplo para nós, no capítulo 1 de Daniel, no versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Glórias a Deus. Então Daniel houve uma decisão maravilhosa por parte dele. Ele decidiu ser fiel aos seus princípios e se comprometer com um determinado modo de ação. Ele não se contaminou. Ele continuou
continuou sendo fiel ao Deus verdadeiro, aos seus princípios. E ele decidiu, como nós devemos decidir, obedecer a Deus, fazer a diferença, ser como uma luz, resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa. Grande exemplo para nós aqui, a Daniel, ele teve uma decisão de não se contaminar com o manjar do rei. Ele ficou fiel ao Senhor. Ele foi fiel. E o Senhor ali foi com Daniel. Ele deu um grande exemplo para nós de fé, de integridade. Era um exemplo de perseverança, de integridade moral e espiritual, Daniel, para as nossas vidas. Então Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Mesmo que ele era cativo, mas ali ele continuou sendo fiel, teve integridade moral e espiritual. Naquela geração corrompida e perversa, ele fez a grande diferença. E nesse dia, Daniel é o grande exemplo para nós de como nós estamos vivenciando no dia de hoje. Então aqui temos um ponto central. Precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Daniel foi despertado para orar. Então Daniel estava vivenciando uma situação difícil, como cativo. Mas ali, quando ele estava lendo aquele livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Isto é maravilhoso. Então ele estava lendo ali, de Deus falando com ele lendo ali para o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 10. Isso é maravilhoso, que ele estava ali e leu e Deus revelou para ele. E aqui nós entendemos, vamos ler Jeremias capítulo 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Para que eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isto é maravilhoso. Nós entendemos que isso tudo que aconteceu, ele estava ali lendo o livro de Deus. Ele estava lendo a Bíblia. Ele estava ali, realmente, já estava findando o fim do cativeiro. E ele assim, entendendo naqueles últimos contextos que estavam acontecendo ali, ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava agindo naquela situação. E hoje nós somos convidados a orar. Eu e você somos convidados a orar. Um grande exemplo para nós é orarmos ao Senhor nessa situação que nós estamos vivenciando de pandemia, uma situação muito difícil, caótica, um caos econômico. Eu e você, igreja do Senhor, devemos ter um grande exemplo como Daniel, orar para um despertamento espiritual da nossa igreja, dos nossos irmãos, de cada um de nós, possamos ser despertados em oração, em nome do Senhor Jesus. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical, como está em Daniel, capítulo 9, versículo 2. Assim, Daniel começou a orar com um jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Daniel capítulo 9, versículo 1 a 3, e orou com perseverança. Mesmo assim, nós entendemos que ele lendo o livro de Jeremias, sabendo que estava findando, mas naquele momento não tinha nenhum sinal. Mas assim, nas nossas vidas também, nós continuamos orando e perseverando em oração. E Daniel fez isso com humildade. Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco de cinza, um sinal de humildade, em sinal de profunda tristeza também, e orou com perseverança. A grande receita para mim e para você nesta manhã é que nós possamos nos colocarmos na posição de submissão, jejuando, cobrindo. E saco e cinza significa de humildade, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Que nós possamos orar, perseverando em oração, colocando diante do Senhor a circunstância que está acontecendo, que Ele ouve as orações do justo, em nome do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui para o subtópico 1. Daniel vivia uma vida consagrada. Nós temos que entender que essa vida consagrada que Daniel
estava ali, ele não se misturava com o paganismo, com aquelas outras situações. Então ele decidiu de uma integridade moral e espiritual. E assim nós fazemos, nós conseguimos também ficar nessa dimensão espiritual. Isto dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento, como está em Provérbios 15, 8. E ele escutará a oração do justo, como está em Provérbios 15, 29. Então nós temos que ter uma vida consagrada a Deus, para que ele possa estar ouvindo as nossas orações. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Aqui também é uma grande receita para nós nesta manhã. Ele não se misturou com o paganismo, ele não vivia diante daquelas situações dos deuses pagãos que existiam ali naquela Babilônia, aquele conceito todo. Então ele vivia assim conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos, como está em Daniel capítulo 1, versículo 8. Ele não se misturava, ele não estava ali com o paganismo, ele estava ali com sua própria consciência no temor do Senhor. Então que ele também para nós é um grande exemplo de vida, é um modelo, que nós possamos ter uma vida consagrada diante de Deus. Subtópico 2. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Quando nós aprendemos das armas espirituais, nós não lutamos contra pessoas, contra vizinhos, nós lutamos contra essas situações espirituais. Nós combatemos algumas hostes infernais das regiões celestiais. Então nós já aprendemos esse contexto. Então Daniel também é a mesma forma. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. O que significa perseverar firmemente em oração, como está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Então aqui fica para nós essa grande receita. Nós devemos frequentar o culto de oração, nós dobrarmos o nosso joelho diante do Senhor. Diz assim, Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Quando sua própria vida, bem como dos seus amigos e a todos os sábios da Babilônia estavam em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel capítulo 2, versículo 18 a 20. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Então Daniel tinha uma experiência já na vida de oração. Ele sabia dos livramentos que Deus dá àquele que ora, àquele que consagra a vida ao Senhor. No subtópico 3, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Então nós também estamos diante de uma situação e creio, o propósito de Deus, que a igreja passará por profundas mudanças, né? Então o reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. O rei da Babilônia era na época Nabonido, filho de Belzazar, estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belzazar organizou, nós vamos aqui subir um pouquinho, uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Daniel capítulo 5, versículo 2 e 4. Então aí nós entendemos já, nós somos leitores de Bíblia, que ali Belzazar estava com aquelas pessoas ali da sua confiança fazendo uma festa, né, para os seus grandes convidados. Ele estava embriagado, ele pegou aqueles recipientes consagrados, aqueles vasos consagrados e colocou vinho. Daí nós sabemos, como diz a Bíblia, houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de um homem escreviam na parede defronte do castiçal. Daniel capítulo 5, versículo 5. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam
sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa, no capítulo 5, versículo 13, e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, versículo 28. Naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus, no capítulo 5, versículo 30. Realmente, o homem de Deus foi chamado ali para interpretar. Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa ser zombado. E aí usou tremendamente a Daniel, deu sabedoria para ele para interpretar diante daquele rei. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, como está em Daniel capítulo 5, 28. Naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus. Então, ninguém zomba de Deus, ai daquele que cair na mão de Deus. Deus é misericordioso, mas Ele também é fogo consumidor. Então, nós aprendemos aqui no resumo do tópico 1, tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos. Então, nós sabemos que Daniel é um jovem hebreu da classe nobre, levado cativo para a Babilônia. E ali, aquele rei Nabucodonosor, que era o rei daquele império, tinha o Belzazar, que estava ali, fez todo esse contexto, que era seu filho, fez ali aquela cidade da Babilônia, e ele estava fazendo essa festa. Mas ali tinha um homem de Deus, tinha um jovem de Deus, por nome Daniel, que tinha uma vida consagrada a Deus, uma vida de oração. E ele alcançava livramento, e Deus dava vitória contra os seus inimigos. A nossa vida também é dessa forma. Um grande exemplo para nós, Daniel, nesta manhã, que ali ele teve vitória, mas essa vitória veio somente com a oração, com a consagração. E nós possamos aprender do Senhor nesta manhã, que nós possamos aprender que através da oração é a chave da vitória. Então nós possamos assim estar nesse contexto nesta manhã, aprendendo do Senhor. Que nós possamos estar aprendendo através do Espírito Santo que a chave da vitória é através da oração. Então nós possamos estar falando desse Deus maravilhoso, desse Deus de Daniel. É o mesmo Deus que está conosco, é o mesmo Deus que fala conosco nesta manhã, é o mesmo Deus que está dando a receita para mim e para você, que através da oração, através de nós tivermos uma vida consagrada ao Senhor, nós encontraremos vitória. No tópico 2 está assim, a resposta às orações de Daniel. Nós temos o subtópico 1, que diz assim, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Nós temos o subtópico 2, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Tópico 2, a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Quando nós sabemos Jeremias capítulo 29, versículo 10, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Quando Deus tem algo a fazer, Ele usa o mais ímpio homem, Ele usa o que Ele quer, como que Ele quer. Daqui nós já entendemos que a oração de Daniel, Deus já tinha revelado a ele que aconteceria algo, mas não totalmente ele saberia, mas ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E nós sabemos também de qual forma que Deus vai agir. Então a resposta às orações de Daniel vai estar aqui, mas em conformidade o livro que ele já estava lendo, como estava em Jeremias, do capítulo 29, do versículo 10. Então no subtópico 1 diz assim, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus,
me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, que todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. E quem é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém, como está em Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao 3. Maravilhosamente está se cumprindo aquilo que foi dito pela boca do profeta Jeremias, que o povo retornaria a Jerusalém, o povo voltaria, e ali em Judá eles iam edificar a casa do Senhor, eles iam ali cumprir aquilo que Deus determinou pela boca do profeta Jeremias. E ele usou o Ciro, um rei ímpio, mas aí Deus usa a quem ele quer, como ele quer, de que forma que ele quer, pois ele é Deus. E aqui nós entendemos que assim começa a se cumprir daquilo que Daniel estava orando. Daniel estava orando, buscando, perseverando, consagrando. Então, no subtópico 2, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Então aqui nós já entendemos, quando o rei Ciro declara tudo isso aqui, já estava cumprindo maravilhosamente aquilo que Deus estava determinando lá atrás através do profeta Jeremias. Tópico 2, a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Então, no subtópico 1, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, do rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo assim diz Ciro, rei da Pérsia. Quando se fala pregão, e aqueles representantes do rei, e falava assim diz o rei Ciro, da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui já está se cumprindo a promessa por boca de Jeremias, que despertou ali o espírito de Ciro, que era um rei ímpio, mas Deus usa quem ele quer, como que ele quer. E ali realmente foi usado o rei da Pérsia para que pudesse falar assim, que eles pudessem retornar a Jerusalém, que é em Judá, para que eles pudessem edificar a casa do Senhor, em cumprimento à palavra na boca do profeta. No subtópico 2, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprindo a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas, nós vamos aqui, mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Letra A. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem, como está em Êxodo, capítulo 1, versículo 3. B. Receberam permissão para reedificar o templo. Letra C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Maravilhoso. Deus faz muito mais daquilo que pedimos do que pensamos, pois Ele é Deus. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que era ali um líder do exército babilônico, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Do Êxodo capítulo 1, versículo 7. É maravilhoso, aqueles mesmos vasos sagrados que ali Belzazar zombou e ali Deus teve ele como morto. Nós entendemos que Deus usou o rei Ciro, que através de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para o seu lugar
sagrado, seu lugar que é Judá. Isso é maravilhoso, somente Deus faz isso, coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. Isso que nós estamos passando, para que Deus está mexendo em tudo, para que nós possamos ser pessoas melhores, são pessoas mais perseverantes em oração, somos pessoas mais consagradas a Deus. Nós temos uma vida colocada diante de Deus. Isto é maravilhoso, nós possamos estar cumprindo aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, que nós possamos ter uma vida consagrada ao Senhor. Isso que nós estamos aprendendo nesta manhã maravilhosa. Amém. Resumo do tópico 2. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Isto é maravilhoso. Então a resposta divina das orações de Daniel incluía levantar Ciro, um rei ímpio, para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Esse Deus que nós servimos, Ele pode tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então esse Deus que nós temos que servir, nós podemos assim nos disciplinar, estar orando, estar nos consagrando, e Ele responde as orações. E tudo isso nós estamos vivenciando, que nós seremos muito melhores do que nós somos. Muitos melhores, crentes melhores nós seremos com essa receita maravilhosa, com a vida de Daniel. Que ele não se contaminou com o manjar do rei, com aquela geração perversa da qual ele estava vivendo. Porém, ali ele estava cativo, mas ele estava com o Senhor Deus na vida dele. Isso é maravilhoso. Então nós vamos para o tópico 3, que diz assim: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então nós vamos para o resultado. Nós lembramos que Daniel foi com 15 anos ali para a Babilônia. Ele foi cativo, mas ali ele foi, a integridade moral e espiritual estava com ele. Ele ficou diante daquela situação, mas ele não se contaminou. A mesma coisa é nós, que nós possamos assim nos conscientizar, nos colocarmos na posição da qual Deus quer de cada um de nós, ter uma vida consagrada diante do Senhor, para que nós possamos ser luz, somos o sal da terra, fazer a diferença nessa geração tão perversa e corrupta de qual nós estamos vivenciando, para nós possamos fazer a diferença como Daniel fez a diferença ali na Babilônia. Então nós possamos aqui nesta manhã estar alegre, estar numa posição que Deus quer de cada um de nós, com a convicção, com aquela fé que tudo vai dar certo, que Deus vai dar a resposta das nossas orações, que tudo vai passar, mas nós possamos assim estar melhores, servindo a Deus com excelência. Sobre o tópico 1 do tópico 3, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro, talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Então, Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição, como está em Daniel capítulo 4, versículo 30 ao 37. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus. Cada despertamento verdadeiro, realmente o homem vê a soberania de Deus. Isso é maravilhoso, como está aqui na nossa revistinha. Então aqui também está dizendo assim: sentindo a sua própria pequenez. Também o homem realmente que tem um encontro com Deus, ele realmente assume, dizendo que ele é limitado, que ele é pequeno, que ele é pecador. Então entendemos que ele é bem pequenez, ele é pequeno, ele é limitado. Então quando há um despertamento verdadeiro, faz com que o homem reconheça a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, como foi o apóstolo Paulo, e o seu pecado e a sua baixeza. Paulo assolava e perseguia, e fazia e desfazia, mas quando se encontrou Jesus no caminho de Damasco,
caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem é Senhor? Atos capítulo 9, versículo 5, a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for por ele o Espírito Santo, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Então esse encontro maravilhoso, ali, naquela estrada, a caminho de Damasco, quando ali estava Saulo, que assolava, perseguia o povo da igreja, ele teve um encontro realmente com Deus. Ali ele viu o tanto que ele era pequeno, tanto que ele era limitado, pecador, e aí ele foi transformado pelo Senhor. Na letra B, Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados do templo pagão da Babilônia, como está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 18. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. E aqui em Esdras capítulo 1, versículo 7 a 11, maravilhosamente. Então ali ele ficou impactado, ele teve uma experiência com Deus, desse rei Ciro ímpio. Então é ali que ele estava entendendo que os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e ali naquele templo pagão da Babilônia. Mas só que ali, quando ele teve um encontro com Deus, realmente teve um temor de Deus, de uma forma voluntária, ele pediu para que se devolvesse no lugar sagrado. Isso é maravilhoso, somente Deus faz isso com o ser humano. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve o seu encontro com Jesus, quis devolver o que ele havia ganho com usura. Nós sabemos a vida de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e ali quando ele teve um encontro com Jesus, e ali ele também entendeu, ele foi impactado. Então ele deixou toda aquela usura, aquela ganância, e ele ficou um homem transformado pelo Evangelho. Então nós possamos assim entender, quando Deus entra na vida de uma pessoa, uma transformação. No subtópico 2, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor, como está em Isaías 45, versículo 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Todas as vezes que nós nos despertamos em oração, nós temos um despertamento, algo a fazer para o Senhor, nós fazemos com excelência, nós receberemos bênção do Senhor, nós receberemos saúde física e também saúde espiritual no trabalhar do Senhor. Nas vidas dessas pessoas também foi dessa forma. Nós possamos aqui receber nesta manhã essa bênção espiritual. Cada vez que nós nos consagramos, toda vez que nós oramos, um coração humilde, sabendo que nós temos falhas, nós temos erros, nós precisamos da providência de Deus, daí nós entendemos que Ele é um Deus que pode muito mais do que pedimos e do que pensamos, e Ele faz por mim e por você, pela minha família e pela tua família. Mas é necessário nós possamos nos humilhar diante da presença do Senhor. Se o meu povo orar, se humilhar, eu ouvirei as orações, como diz a palavra do Senhor. No resumo do tópico 3 está assim: o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Graças a Deus, é maravilhoso. Então nós entendemos que o rei Ciro, um general inteligente, estrategista, admirável, passou por parte de sua vida desferindo ataques relâmpagos contra os vários adversários, tanto próximos quanto distantes. Mas quando ele teve uma experiência com Deus, houve uma mudança. E ele entendeu o Deus Todo-Poderoso. Ele entendeu, recebeu bênção por parte de Deus, usou ele ali para fazer uma grande obra. Ali autorizar aquele povo voltar para a casa do Senhor, voltar e edificar o templo do Senhor. Nós aprendemos nesta manhã que Daniel, com 15 anos aproximadamente, Daniel foi levado à Babilônia. Nós aprendemos também que a Escritura profetizou através de Daniel a orar e a jejuar. E ali, tem hora que ele leu as Escrituras Sagradas, ele estava diante do livro de Jeremias, no capítulo 29, do versículo 10, ele sabia que estava a iminência
de Deus entrar em providência e fazer algo maravilhoso e cumprir a promessa de Deus pela boca do profeta Jeremias, e realmente ali profetizou, e ali mesmo Daniel vivenciou através da oração, através da consagração diante do Senhor. Então nós entendemos aqui que nós temos um grande compromisso com o Senhor. Nós temos um grande compromisso de orar e perseverar em oração. Então nós entendemos também que nós devemos estar dando um despertamento verdadeiro diante do Senhor. Nós temos um encontro com Jesus, nós temos experiência com o Senhor. Eu quero finalizar nesta manhã dizendo o Salmo 126, esse povo que recebeu essa grande promessa, esse povo que recebeu essa grande bênção, que estava ali cativo 70 anos, neles ali nós entendemos que esse Salmo 126, que Deus faz grandes coisas, seu poder não apenas nos liberta do cativeiro do pecado, como também nos traz de volta a Deus. Toda vez que nós nos sentimos presos, cativos em algo, nós devemos ler o Salmo 126, sabendo que aquele povo estava cativo ali por 70 anos e Deus cumpriu aquela profecia. Deus é maravilhoso, Ele cumpre as suas promessas naqueles que são justos diante da presença dEle. Eu vou ler rapidamente aos irmãos o Salmo 126 para que nós possamos estar meditando como foi a alegria daquele povo naquele dia, como nós somos hoje também. Nós possamos estar libertos e sabendo com essa esperança desse Deus maravilhoso, esse Deus de providência que está aqui nesta manhã. Salmo 126, verso 1 a seguir. Quando o Senhor trouxe do cativeiro o que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isto é maravilhoso. Nós possamos aqui entender que foi uma celebração naquele dia. O retorno dos exilados do cativeiro babilônico, como está em Esdras capítulo 1, eles realmente recitavam esse Salmo 126. Que nós possamos recitar: grandes coisas fez o Senhor a nós. Grandes coisas fez o Senhor a nós, e por isso estamos alegres, na esperança que Ele está conosco, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Gostaria de estar orando nesta manhã, que nós possamos estar fazendo essa oração, nós possamos estar consagrando as nossas vidas, que nós possamos, juntamente com a igreja, estar intercedendo a favor da nação brasileira, a favor da providência de Deus contra essa pandemia, contra essa contaminação que está assolando vidas. Eu e você possamos estar orando ao Senhor, sabendo que é o mesmo Deus que Daniel orava 3 vezes ao dia, é o mesmo Deus que está em providência nesta manhã. Vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Grande Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai. Nós somos, ó Pai, pequenos, nós somos pecadores, Senhor. Diante da humildade, Senhor, como Daniel também, Pai, ele estava ali colocando diante de Ti, na sua pequenez, mas ele tinha uma perseverança, Pai, em oração, sabendo que Tu é um Deus de resposta, é um Deus que sabe, é um Deus que sabe todas as coisas, e sabe o que nós estamos passando, ó Pai, da nação brasileira. Todo mundo, Senhor, está passando por essa situação de contaminação dessa pandemia, que está assolando vidas, caos econômicos, ó Pai. Mas nós pedimos nesta manhã, humildemente, Senhor, sabendo que Tu é um Deus de providência, sabendo que é um Deus que intervém na história, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser fortalecidos, que nós possamos nesta hora, Senhor Deus, sabendo que Tu é um Deus presente em nossas vidas, que nós possamos nos consagrar, nós possamos orar, jejuar,
e perseverar em oração, sabendo, crendo na resposta que vem de Ti, que tudo vai passar em nome do Senhor Jesus. Mas que nós possamos ser mais responsáveis, ó Pai. Que nós possamos servir a Ti com excelência. Que nós possamos colocar diante de Ti um coração sincero, Pai, diante da Tua presença. Colocar integridade moral e espiritual diante da Tua presença, Pai. E Tu é aquele que ouve as orações. Tu é aquele que muda a circunstância, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o Teu povo. Ó Jesus, coloca temor, Senhor, e tremor diante da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Já agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E todos digam amém, amém e amém. Pra que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu